Estamos de novo essa semana e eu gostaria de trazer um tema que é um pouco não muito compreendido, apesar de ser um tema muito direto, muito simples, né? Essa mensagem de número 144, eu estou colocando o título de Igreja, uma invenção de Deus. E eu vou usar o capítulo 14 do livro de Atos para falar sobre isso, né? Jesus Cristo já tinha dito que os portais do inferno não prevalecem contra a igreja. E tudo aquilo que a igreja liga na terra é ligado no céu. Ele diz isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 18 e 19. Jesus, lá em Atos, capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele manda chamar os pastores da igreja de Éfeso, quando se reúne com ele em Mileto. Ele fala: atendei por vós e também por todo o rebanho e pela igreja pela qual foi comprada. O Espírito avisa, manda, ordena a igreja que foi comprada pelo próprio sangue do Cristo. Está em Atos capítulo 20, verso 28. Então é fundamental que a gente entenda o que é a igreja, né? Nós temos aí quase 40 milhões de evangélicos no Brasil e grande parte não entende o que significa igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, a Escritura Sagrada, é cheia de verdades gloriosas. Nós já falamos duas aqui, que o próprio Cristo falou sobre os portais do inferno não prevalecerem. O que ela liga na terra é ligado no céu. Atos, falando que ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Então a gente começa a entender que a igreja é uma agência do reino de Deus aqui na terra. Na carta de São Pedro, na primeira carta, e diz que a igreja é a nova raça que foi reconciliada com Deus, que vai reinar com Cristo. Lá em Efésios chama a igreja de edifício de Deus, de família de Deus. Em outras epístolas fala lavoura de Deus, vinha de Deus. O corpo místico, sobrenatural do Cristo. A comunidade dos salvos. No Apocalipse chama de noiva do Cordeiro, Nova Jerusalém. O Novo Testamento fala que ela é coluna e baluarte da verdade. O que é verdade? É a palavra pregada do púlpito, como dizia Lutero, aonde a palavra do Evangelho é pregada, ali está a igreja. E o que é a palavra? A palavra é a própria pessoa do Cristo. Então a igreja é a guardiã da palavra de Deus, que é o instrumento mais poderoso para restaurar o ser humano. Então, essas verdades que eu estou falando aqui, que eu estou citando, e tem muito mais, é como se fossem facetas, né, de um diamante magnífico que brilha, porque cada uma tem uma verdade gloriosa, né? Porque a igreja não é humana, ela é divina. Ela faz parte do projeto de Deus, né, de transformação do ser humano, porque ela possui o poder espiritual transformador que é o próprio Evangelho. O Evangelho executa o maior dos milagres. Ele recria o espírito humano que estava desconectado com Deus. Ele conecta o espírito humano com Deus. Que a gente chama de novo nascimento, né? Que Cristo chamava de metanoia, uma palavra grega que significa mudança de mente, que em cada ser humano que entrega a vida a Jesus Cristo é feito num tempo diferente, numa gradação diferente, atua de formas diferentes. Satanás e seus demônios que dominam esse mundo, que dominam a economia, que dominam a política, que dominam as nações, que dominam os indivíduos, ele não consegue dominar a igreja verdadeira, apesar de que ele entra e domina muitos lugares que se autodenominam igrejas não são. E não são. E lá no próprio livro Evangelho de Mateus, o próprio Jesus fala que quando ele voltar, muitos vão chegar diante dele e vão dizer: olha, nós fizemos milagres em seu nome, pregamos em seu nome. E Jesus fala: não conheço vocês. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor pertence à igreja do Cristo. Não existe poder político, econômico, que possa destruir a igreja, porque a igreja é vencedora. Aquilo que Jesus fala: aquele que obedece a minha palavra, os meus mandamentos, edifica a sua casa sobre a rocha. A igreja
é edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser misturada com sabedoria humana, com psicologia, com filosofia, com política, porque é a palavra de Deus que restaura a família, que liberta os filhos, que traz cura física e emocional, que produz a fé, porque em Romanos capítulo 1 diz: o meu justo viverá pela fé. Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé me dá forças para enfrentar os gigantes da doença, os gigantes da pobreza, dos vícios, da solidão, da desagregação dentro dos lares. Então, tudo isso eu estou contando para vocês porque eu quero trazer uma palavra trazendo o contexto dessa palavra que está em Atos 14. Em Atos 14 nós vemos a igreja se espalhando, né? Porque lá em alguns capítulos anteriores do livro de Atos, a igreja começa a ficar muito viva na cidade de Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia da Síria, né? Estava fervilhando a conversão. A igreja envia 2 missionários, né? O apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, e que acompanha também Marcos, que era um jovem, que vai ser o futuro escritor do Evangelho de Marcos, que tem na Bíblia. Então, eles navegam, né, e saem ali do porto de Cesareia em direção à ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Ali, Paulo já tem um confronto com um feiticeiro que fazia a cabeça do cônsul romano da ilha. Paulo segue a viagem e chega nas costas da Turquia, na praia da Turquia, em frente à cordilheira do Taurus, né? Ali Marcos desiste da viagem e volta, e Paulo e Barnabé prosseguem. Então a gente vai lendo o capítulo 13 e 14, a gente pensa que é um pulinho de um lugar para outro. Não é, irmãos. Paulo, quando chega ali na margem, na praia, né, podemos dizer assim, diante da cordilheira do Taurus, ele vai subir essa cordilheira em direção à cidade de Antioquia da Psídia, né, que ficava na Galácia, né, onde é a terra dos Gálatas, onde ele vai escrever uma epístola maravilhosa. Essa subida da cordilheira do Taurus levou muito tempo. Os cruzados, 1000 anos depois, foram fazer essa travessia, e grande parte deles morreram de malária nessa travessia. Até os teólogos acham que Paulo contraiu essa doença, porque ele vai ficar doente lá em uma das cidades dos Gálatas, conforme ele escreve na Epístola aos Gálatas. E aí, finalmente, ele chega na cidade de Antioquia da Psídia. E num sábado, ele procura uma sinagoga, que era o hábito dele, junto com Barnabé. E nessa sinagoga, está lá em Atos 13, ele faz um discurso fantástico, uma pregação fantástica, né? Fazendo a ligação do povo judeu, né, que sai do Egito e vai para a Palestina, com a vinda do Messias, a morte e a ressurreição de Cristo. É um discurso fantástico que impacta as pessoas. E na semana seguinte, todo mundo corre para a sinagoga para ouvir de novo, mas os judeus começam a ficar com inveja de Paulo e começam a atacar Paulo no meio da sua pregação, e Paulo toma uma decisão fantástica, que eu estou aqui falando para você por causa dessa decisão. Ele resolve e fala: vocês não quiseram ouvir a mensagem do Evangelho, então eu levarei essa mensagem para os gentios. E aí, porque aquilo cumprindo uma profecia de Isaías, que o Evangelho se tornou luz para os gentios. Então, repara, Paulo prega aos gentios, aí os judeus ficam com muito ódio dele, iniciam uma perseguição, querem matá-lo. Inclusive nas sinagogas da Antioquia da Psídia, você pode ver na segunda carta a Coríntios, em 2 Timóteo, ele deve ter sido aprisionado alguma vez ali e sofreu bastonadas que eram dadas para os rebeldes nos porões da sinagoga, né? Mas aí ele foge e vai para a cidade de Derbe, para a cidade de Icônio, mais ou menos 120 quilômetros, né? Tenta imaginar uma caminhada a pé, fugindo
da perseguição. Chegando nessa cidade, eles dividem a cidade, né, com a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é espada, é luz, e nós vivemos num mundo de trevas. E aí ele foge de novo de outra perseguição e chega na cidade de Listra, 120 quilômetros a partir de Icônio. E em Listra, ele era um cidadão romano, mas não havia segurança para os cidadãos romanos ali, né? Em Listra, ele vai travar um embate muito fantástico, que nós vamos estar falando aqui, e mostrando a característica da igreja do Senhor Jesus. A igreja, quando chega no local, há embate. Quantas casas de prostituição, casas de jogos são fechadas quando a igreja chega? E a igreja é você. Você é a igreja do Senhor Jesus, no seu trabalho, na sua família. Jesus falou que você é luz do mundo, que você é sal da terra. O sal tem esse poder, tanto de conservação, como também de evitar o apodrecimento do alimento, né? Então, quando você chega, você evita a deterioração causada por demônios no ambiente. Seja um ambiente infestado de pornografia, onde filhos estão escravizados, onde tem pessoas que não creem em Deus. Quer dizer, você chega, a presença de Deus chega com você. Você é a igreja. Então todo aquele processo demoníaco que escraviza as pessoas é interrompido. Você pode sofrer deboches. Algumas pessoas podem até brigar com você, mas você vai reparar que o palavreado de baixo calão vai diminuindo, que os conflitos vão diminuindo. Não significa que você terá ausência de lutas, não. Pelo contrário, quem é pai sabe que quando o seu filho chega na adolescência, começa uma grande luta, né? Porque grande parte dos adolescentes, devido à ebulição de hormônios que existe dentro deles, né, estão sujeitos à rebeldia, a não respeitar os pais e até fazer amizades ruins e seguirem caminhos perigosos, com péssimas companhias. Mas se você é igreja, se você disciplinou os seus filhos, se você educou os seus filhos no caminho do Senhor, não fique com peso por causa disso, irmãos. Não fique. Porque diante de Deus, o nosso dever é educar nossos filhos, né, dentro do Evangelho, transmitir padrões morais, de caráter. Não adianta você colocar seu filho numa redoma. Se você ensinou esses valores, você pode ter a consciência tranquila, porque mesmo que eles se desviem, escolhem caminhos perigosos, demoníacos até, você, por ser igreja, eles continuam pertencendo ao Senhor. Então, irmãos, isso eu vejo acontecer todos os dias com irmãos na igreja que passam por lutas com filhos adolescentes. Eu li um testemunho de um casal de pastores numa igreja tradicional americana, metodista, e esse pastor tinha uma filha única que ele amava profundamente e educou essa criança na igreja, na escola bíblica infantil. Ela cantava os hinos na igreja. Quando ela entra mais ou menos com seus 18 anos, ela começa a namorar um rapaz que arrasta essa moça para o satanismo pior possível, daquele de beber sangue, de ir a cemitério, de injetar drogas pesadas no corpo, enfim. Ela sai, nunca mais aparece em casa, os pais ficam desesperados, começam a se sentir culpados, por que nós erramos, a mãe vai entrar em uma crise de depressão profunda, não queria sair nem da cama, e essa situação dura alguns anos, e eles sempre se culpando, e um dia eles estão fazendo uma oração, e o Espírito Santo fala no coração tanto da mãe quanto do pai, ao mesmo tempo. Fala, quando é que vocês vão me entregar a filha de vocês? Quando é que vocês vão descansar em mim e saber que ela pertence a mim? E falou tão forte que o Espírito ainda continuou falando no coração, dizendo assim, faz o seguinte, vão tirar uma semana de férias, vocês não tiram férias há muito tempo, vão passear, e descansem, que a filha de vocês pertence a mim. E aquilo foi tão forte que eles resolveram fazer isso. Ela saiu da cama da depressão,
tiraram um mês de férias, passearam. 2 meses depois, aquela filha chega despedaçada, totalmente, parece que tinha envelhecido 10 anos, totalmente despedaçada em casa, na casa dos seus pais. Pede perdão. E aí começa uma nova vida, uma restauração daquela jovem. Por quê? Porque eles eram igreja. E se eles são igreja, pertencem ao Senhor. Então, voltando aqui ao nosso... Nós vamos começar a ler agora o texto de Atos 14. Na igreja de Listra, Paulo vai ficar 2 anos. Essa igreja vai ter a sede na casa da avó de Timóteo, né? Então, vamos narrando essa epopeia que está no capítulo 10, perdão, no capítulo 14, mas vamos começar a partir do verso 6, de Paulo e Barnabé na cidade de Listra. Então, diz assim, verso 6. Mas eles, olha só, eles ficaram sabendo que seriam perseguidos e fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e para a região circunvizinha, onde continuaram a pregar o Evangelho. Verso 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começaram a andar. Olha que coisa fantástica, irmãos. Lembre-se, quem está escrevendo esse livro é Lucas. Lucas é um médico, né? Um homem que nunca andara, né? Que seus músculos, nervos, tendões completamente atrofiados, cartilagens totalmente atrofiadas. Paulo dá uma ordem e a fé daquele homem, ele recebe a cura e dá um salto. Quer dizer, para um médico como Lucas, deve ter sido algo fantástico narrar isso. E isso causou um impacto tremendo na cidade. Onde a igreja chega, tem cura. Mas as curas, elas sempre são subordinadas à soberania de Deus. Eu tive o privilégio de conhecer o bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja de Nova Vida. Na década de 50, de 60, ele trouxe essa igreja num grande movimento pentecostal. E esse homem, pessoas da minha família que tiveram a oportunidade de conviver na década de 80, 70 e 80 com ele, presenciaram curas dentro da igreja, curas fantásticas. Surdos ouvindo, pessoas sendo libertas das drogas. E esse homem, na década de 90, vai sofrer uma intervenção no coração com um problema simples, rotineiro, e acaba falecendo na operação. Isso mostra o quê, irmãos? Que a soberania de Deus que sabe o nosso tempo de vida. Na hora que Ele quiser nos recolher, Ele vai nos recolher. Né? Independente da igreja toda estar orando pela saúde do bispo naquela ocasião. É a soberania de Deus. Né? O nosso Deus é Jeová Rafá, que cura o nosso interior, o nosso emocional. Qual a chave para recebermos isso? A fé. É a fé. Jesus chega na sinagoga de Nazaré e a sua fama chega junto dos vários e vários milagres fantásticos que ele estava fazendo, e ele fica espantado que ele não conseguiu fazer nenhum milagre ali. Pouquíssimos milagres. Ele fica espantado pela falta de fé. Por quê? Porque as pessoas da cidade tinham convivido com ele na infância e falaram: não, esse não pode ser o Messias prometido. Esse é o filho do seu José e da Dona Maria. Não, ele jogava bola de gude com a gente. Não, esse Jesus não vai fazer milagre. Por quê? Porque faltou fé. A mente bloqueou a fé. Mas vamos continuar. Versos 11 ao 18. Vou continuar lendo aqui de Atos 14. Fala assim: ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam de Zeus e a Paulo de Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois, coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifício. Quer dizer, a cultura grega, porque Alexandre conquistou essa região pelo menos 300 ou 400 anos antes
desse acontecimento estava presente em toda a Palestina, em toda a Ásia Menor. A língua oficial era grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então toda a mitologia grega estava ali com seus templos, em honra aos seus deuses. Ouvindo isto, verso 14, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas, correram por meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Somos seres humanos como vocês. Estamos trazendo o evangelho para vocês, as boas novas, dizendo que vocês se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Demonstrou sua bondade, dando chuva, céu e colheitas no tempo certo, dando comida com fartura e corações cheios de alegria. Essa é a primeira pregação que é feita para os gentios, falando dos atributos amorosos de Deus. Olha que coisa fantástica. Verso 18. Apesar dessas palavras, tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. Coisa fantástica. Milagre. Multidão embevecida, querendo adorá-los. Mas olha só o que acontece no verso 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e persuadiram as multidões e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Olha que coisa, irmãos. Olha como esse fenômeno é bem atual. Né? Um fenômeno que começou muito na Segunda Guerra Mundial para cá e só cresceu. A guerra psicológica, a guerra revolucionária de ideias, de mensagens, né? Que hoje, que aquele ex-funcionário da inteligência americana, Snowden, revelou que os Estados Unidos gastam milhões e milhões tentando fazer esse tipo de preparação de mensagens, colocando nas redes sociais, na mídia. São as fake news que bombardeiam as mentes das pessoas. Aqui, esses judeus conseguiram implantar fake news na cabeça da população de Listra. Eles viram o milagre e poucos dias depois estavam apedrejando eles, assim como os sacerdotes fizeram o mesmo com Jesus. Quando Jesus ressuscita Lázaro e entra em Jerusalém montado no jumentinho, a multidão fica extasiada. Esse é o Messias, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Botaram ramos, botaram vestes no caminho. Na semana seguinte, essa mesma multidão estava pedindo para ele ser crucificado e que Barrabás fosse poupado. É a guerra de informações na mente humana. Goebbels, o ministro de Hitler, sempre falava isso. Se você repetir uma mentira, muitas e muitas vezes ela vira uma verdade. É um bombardeio constante de mensagem no inconsciente das pessoas, planta ideias. E as pessoas vão sendo moldadas por isso. E aqui nós estamos vendo isso, irmãos. Nós estamos vendo isso que vai na contramão daquilo que está em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com o presente mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar boa vontade e agradável vontade de Deus nas suas vidas. O Evangelho, a palavra pregada, ela traz um princípio ativo de implantar a mente de Cristo em nós. A queda do homem, ela trouxe uma ruptura na personalidade humana, né? Ela degenerou a personalidade humana. O pecado fez isso. O ser humano é capaz de amar, mas rapidamente enjoar da pessoa e até cansar da pessoa, descartar a pessoa e odiar a pessoa. Basta ver os feminicídios bárbaros que são cometidos por pessoas que são réus primários. No século XIX, quando começou, principalmente na arte, o Wagner também foi o precursor disso também, havia toda uma cultura, uma mensagem na Alemanha totalmente antissemita. Quando chega o século XX, a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha perde essa guerra, começou-se a divulgar que os judeus foram culpados por a Alemanha ter perdido a guerra. Hitler vai fundar o seu partido, vai escrever o seu livro, Mein Kampf, Minha Vida, ou Minha Luta,
onde ele afirma que isso foi verdade. Então, a antipatia do século XIX começou a se tornar um ódio em relação ao povo judeu, chegar ao ponto que, na Segunda Guerra Mundial, de queimar um judeu dentro de um forno não era uma coisa normal, por causa de que desse sentimento que tem no ser humano. Ele se cansa do outro, cansa do seu cônjuge, cansa do seu pastor, da sua igreja. Anos de aconselhamento pastoral, quantas vezes eu vi que eu não adiantava pregar a palavra para aquela pessoa, porque ela já sabia. Ela estava destruindo a sua família porque ela achava que a sua família deveria servi-la, fazê-la feliz, ao invés de ser o contrário, aquilo que Jesus fez. Lavou os pés dos discípulos e falou: eu estou dando o exemplo. As pessoas se recusam a lavar os pés uns dos outros, a servir um ao outro, a servir o irmão, a servir a igreja que alimenta ela com a palavra de Deus, e vão perdendo o sentido da sua fé. E nós vivemos numa sociedade diabólica, cuja ênfase sempre é no indivíduo, que vai na contramão do plano de Deus, que é transformar a igreja, eu e você, em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. E nesses últimos anos nós tivemos aí uma ênfase diabólica. Venha para a igreja, você vai ser abençoado, você vai enriquecer, você vai ser curado. E todo esse envolvimento horroroso da igreja com a política, colocando sempre o indivíduo no centro. Olha como isso é diabólico na sua essência. Então aqui nós estamos vendo Paulo sendo apedrejado, e o apedrejamento era depois da crucificação, era o pior tipo de morte, era muito bárbaro. A pessoa virava uma massa de ossos, de músculos, de nervos, ficava completamente disforme. Eles começavam com as pedras maiores e iam com as pedras menores, acabando com o corpo da pessoa, até cobrir a vítima. Estevão passou por isso. E Paulo sofreu esse apedrejamento violento, e olharam para ele, morreu. Arrastaram, tenta imaginar, arrastaram a pessoa por toda a cidade, jogaram fora dos limites da cidade, para ser devorada por animais, o que restou do seu corpo. Olha que coisa horrível isso tudo. Satanás muitas vezes faz isso, ele exalta as pessoas, depois derruba para que a pessoa seja devorada mesmo. A igreja, irmão, é a única força que pode evitar que isso aconteça, que os portais do inferno não prevaleçam contra a sua vida. Por isso é fundamental que você se engaje na sua igreja, sustente a sua igreja. Se a tua igreja é uma igreja honesta, correta, seus líderes são honestos e corretos, tem temor de Deus, pregam o evangelho. Irmão, não fique mudando de igreja, não. Fique não. Pregue, sustente ele com os seus dízimos, com as suas ofertas, porque Deus nunca vai ficar devedor a você. Mas vamos continuar. Verso 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta dele, levantou-se e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha só, verso 23, Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália, e daí voltaram para Antioquia. Olha só, irmão, o homem estava morto. Estava completamente morto. Lucas é muito sutil. Lucas é muito discreto. Você tem que enxergar aqui nas entrelinhas. O milagre acontecendo. Deus fez um milagre ali como se tivesse dado bom dia. Né? E esse milagre foi maior do que aquele que o paralítico, que pulou. Porque esse homem estava morto, irmão. Completamente desfigurado. O que ele diz? Os discípulos o cercaram. A igreja o cercou.
O poder de Cristo, o poder que Cristo outorgou à igreja. Não importa, irmão, quão morto você esteja, quão fraco você esteja, quão deprimido você esteja. Cristo deu à igreja toda a autoridade sobre céus e terra. Quando a igreja cerca alguém, né, não tem diabo, não tem demônio, não tem mundo, nada que possa destruí-lo. A oração da igreja pode ser poucas pessoas. Uma oração que é bíblica, que é baseada, fundamentada no amor ao próximo. Quando cerca alguém, vem um milagre. A população, repare, nós vimos no verso 21 que ele volta para a cidade, ordena bispos e pastores, sai pregando o evangelho. A população não fez nada contra ele. Por quê? Porque viu que estava diante de algo sagrado diante dele. Um homem morto voltou para a cidade. Eles se calam. Paulo vai promovendo discípulos. E é tão fantástico que Paulo volta lá na segunda viagem missionária, anos depois, aqui no capítulo 16, no verso 1, fala, na segunda viagem, ele chega a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Depois, olha aqui no verso 4 e 5, nas cidades por onde passavam, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que o povo as obedecesse. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número em cada dia. Ninguém ousava tocar mais neles, irmãos. Esse é o poder da igreja. A igreja tem o poder para mudar qualquer situação, qualquer passado. A igreja está onde você está, seja no seu trabalho, numa escola, na faculdade, porque Cristo está em você. Cristo quer te usar, irmão. E Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Cristo falou que o Pai procura adoradores que adorem espírito e verdade. Adorar não é cantar só louvores, não. Faz parte, sim, mas não é só isso. É você buscar ter um estilo de vida parecido com Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deus quer usar você e a mim, irmãos. Então se cerquem dos discípulos, se cerquem da igreja, porque nós teremos tempos difíceis. Estão vindo tempos difíceis. Se você ler no Apocalipse, você vê lá que grande parte da igreja vai ser iludida, enganada pelo anticristo, pelo falso profeta. Mas a verdadeira igreja vai ser perseguida e serão até decapitados pelo anticristo. Então, irmãos, é Paulo falando, importa passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Somente a verdadeira igreja vai ficar. A verdadeira igreja não tem compromisso com política, irmãos, com essa coisa abominável que nós estamos vendo nos últimos anos. Ela não tem compromisso com os poderosos dessa terra. O compromisso que ela tem é com o Senhor Jesus. Então, se você é a igreja verdadeira, você é um privilegiado. Deus quer começar essa obra com você. E eu termino convidando você a abrir sua Bíblia em João capítulo 12. Jesus está fazendo um discurso fantástico, né? E vem até uma voz do céu, a voz do próprio Pai. E Jesus vira para a população, para os judeus que estavam ouvindo o seu discurso, fala, essa voz veio por causa de vocês, para que vocês creiam em mim. Né? E olha o que ele vai falar em João 12, lá no verso 26, ele vai falar o seguinte, olha que coisa fantástica. Quem me serve precisa seguir-me, que é obedecer a minha palavra, né? E onde eu estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, o meu Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o honrará. Olha que coisa fantástica. Irmão. Sustente a sua igreja. Não deixe a sua igreja perecer. Certo? Apoie ela. Sirva ela. Cerque-se de pessoas que amam o Evangelho. E, meu irmão, nada poderá tocar em você nem na sua família. Porque os portais do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Igreja, uma invenção de Deus. Deus te abençoe.